chicos e ticos, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fica em Casa, aprendendo mais uma vez aqui para vocês, com muito conteúdo, sempre na nossa plataforma. Tá certo, galera? Canal 10.2, todos os dias, manhã, tarde, noite. As aulas de espanhol são na sexta-feira, tá? Não percam. E aí eu já aproveito, convido vocês para nos acompanhar lá no YouTube também. Você assiste uma aula aqui na TV Educação e de repente você precisa de um reforço ou quer rever a aula e não pode fazer isso durante o dia, que a aula repete, né, tarde, noite também. Você pode ir lá no YouTube que ela fica lá gravada. Lá também você tem acesso, tá, a outras atividades para reforçar esse conhecimento. Apostilas, atividades, tira dúvidas, né? E também lá no Instagram. No Instagram você acompanha a nossa programação toda da TV Educação de segunda a sexta, tá certo? Toda a nossa programação. Você acompanha lá e as ações da plataforma Gonçalves Dias. Qual é o Instagram? @plataforma Gonçalves Dias. E se de tudo não deu para acompanhar nenhuma dos dois lugares, nos escute lá no Spotify, hashtag Fica em Casa Aprendendo e também na Rádio Timbira, 1290 MHz, hashtag Fica em Casa Aprendendo das 16 às 17 todo dia. E aí eu convido vocês para a gente ver a temática da aula de hoje. Vamos falar de quê? Países hispanohablantes e las nacionalidades. Pois é. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre a língua espanhola no mundo, sobre os países hispanohablantes, que são nossos vizinhos, né? Muitos aqui, vizinhos do Brasil, o espanhol ao redor do mundo e o espanhol no Brasil, tá? Então, a língua espanhola no mundo são 22 países no mundo que falam espanhol como a língua oficial. Quem são esses países? Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Espanha, Equador, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Então, todos esses países têm como língua pátria o espanhol. Mas não foi assim o tempo todo. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do espanhol. O espanhol é um dos idiomas mais falados do mundo. De acordo com o site WordTips, a língua é a quarta em número total de falantes ao redor do planeta, com 534 milhões de pessoas que usam espanhol para se comunicar. Quando o assunto é sobre os falantes nativos, isto é, pessoas que são de origem de países que possuem o espanhol como pelo menos um dos idiomas oficiais, a língua espanhola é a segunda mais comum do mundo, com 460 milhões de falantes, atrás apenas do mandarim chinês. Muito dessa popularidade se remete ao período das grandes navegações e da expansão marítima, época em que a Espanha foi um dos principais países a liderar expedições para colonizar nações na América e na África. Como marca dessa colonização, a língua espanhola se expandiu e hoje é um dos idiomas mais comuns do mundo. Aqui eu tenho uma imagem da bandeira da Espanha, tá? E quando nós colocamos que é um dos idiomas mais comuns do mundo e que nós trazemos essa situação para o Brasil, eu estou sempre falando aqui, em quase toda aula minha eu falo isso, vocês assistem muito série. E nesse período de pandemia, né, que nós ficamos em casa, isso ficou muito mais comum, né? As pessoas ficavam procurando alguma coisa para fazer, então o número de assinaturas de TV a cabo cresceu e isso levou muitos de vocês a terem contatos com séries, novelas estrangeiras. E as novelas espanholas, elas têm uma
digamos assim, um atrativo, né, muito grande por conta do idioma. Porque mesmo você acompanhando na legenda, e muitas não são dubladas, você consegue compreender. É um idioma que você acha muito parecido com o português e que algumas palavras de fato são bem parecidas. Mas aí eu abro um parênteses e recordo para vocês uma aula sobre falso cognato que nós já tivemos aqui, os falsos amigos. Tenham cuidado, porque o espanhol é dono dessa pegadinha. A grande maioria dos países da América são hispanohablantes. América somos nós, o Brasil, e nós estamos na América do Sul, mas além dessa eu tenho América do Norte e América Central. Então, eu estou me referindo à América como um todo, tá? O continente americano. Sendo que o Brasil é uma das poucas exceções entre as nações americanas que não falam espanhol oficialmente, assim como o Haiti, as Guianas e a Jamaica, por exemplo. Além da América, a língua também é ouvida nos diálogos entre nativos de alguns países na África, onde os navegadores espanhóis também estiveram presentes. Mas não deixaram a influência em grande quantidade de colônias como nas americanas. Ou seja, a influência dos espanhóis não foi tão grande como na América, tá? Aqui em São Luís nós também tivemos visita dos espanhóis, em tempo de toda aquela colonização que nós tivemos, os espanhóis também passaram pela nossa cidade. Aqui eu tenho uma bandeira, né, com os 6 principais países que falam o espanhol e que são nossos vizinhos, né? A Argentina, a Espanha, que não é tão vizinha, né, do outro lado do continente, o México, o Chile, Cuba e Colômbia. Então, Argentina, México, Chile, Cuba e Colômbia são próximos, são vizinhos nossos aqui da América, tá? O único que está aqui, que é mais longe, é a Espanha, mas são os principais países. Aí eu tenho aqui um pouquinho de cada um deles. Então, eu tenho a Argentina, é a única língua falada oficialmente pelos hermanos vizinhos do Brasil. Então, na Argentina, só se fala o espanhol. Na Bolívia, a grande população de origem indígena faz com que idiomas nativos, como o quechua, ainda prevaleçam na cultura boliviana. Chile. No Chile, o espanhol é o único idioma oficial. Aí eu vou voltar rapidinho aqui na Bolívia. Mas, professora, na Bolívia não se fala o espanhol? Sim. Lembra que nós já trabalhamos em uma outra aula falando sobre os diversos dialetos? E que eu falo para vocês que aqui no Brasil nós temos diversos falares, né, diversos dialetos da língua portuguesa dentro do nosso país, formas de falar, entonação, significações também. Então, da mesma forma na Bolívia. Por ser predominante, tem uma população de origem indígena predominante, tá? Então, o quechua, ele é mais, que também não é diferente do espanhol, gente. Não é um idioma diferente do espanhol, é um dialeto, tá? Na Colômbia, o espanhol também é o único idioma oficial da Colômbia. Na Costa Rica, também se fala apenas o espanhol. Em Cuba, também o único idioma é o espanhol. El Salvador só possui um idioma. No Equador, possui espanhol como idioma oficial. Na Espanha, com as grandes navegações a partir do século XV, o país europeu espalhou o idioma principalmente nas nações americanas. No entanto, há outros idiomas falados no território, como as línguas catalã, galego e basco. Então, na Espanha, que é o país de origem do idioma espanhol, eu tenho mais três idiomas que são falados no território, que é o catalão, tá? O galego e o basco. Quem estudou a época do trovadorismo na língua portuguesa ouviu bastante falar esse termo, galego português, tá? Mas lá no trovadorismo a gente estudava galego português, certo?
Na Guatemala, ele também tem apenas uma língua oficial. Na Guiné Equatorial, o espanhol é o principal idioma do país africano, que também tem o francês e o português como oficial. Quando nós estamos estudando os países que falam a língua portuguesa, a Guiné, né, aparece lá como um dos países da África que fala o português. Honduras só possui o espanhol. No México, também apenas espanhol. Na Nicarágua, né, quando a gente fala de Nicarágua, quem assiste Cobra Kai lembra logo do senhor Miyagi pela proximidade de nome, né? Então, também só possui o espanhol. No Panamá, só possui o espanhol. E no Paraguai, além do espanhol, eu tenho o Guarani, tá? Que é um idioma que também é falado no Brasil como oficial, tá certo? Então, olha só as semelhanças. Então, se você tiver a oportunidade de viajar para algum desses países, você já sabe aonde que fala somente espanhol e aonde você pode falar português e conseguir se fazer compreender. Uma dúvida que surge. Professora, quando a gente encontra um espanhol aqui no Brasil, se ele falar pausadamente, nós conseguimos traduzir algumas coisas e compreender o que ele está falando. Acontece o mesmo quando um brasileiro vai para um desses países que só fala espanhol. Gente, o portunhol, tá? Portunhol, nós vamos ter uma aula para falar só sobre o portunhol, né, que é chamado aquelas pessoas que saem do Brasil e se aventuram na língua espanhola num país de idioma oficial espanhol. Ele é muito mais comum do que vocês imaginam, mas é preciso ter muito cuidado, porque nem sempre, tá? Nem sempre o que eu vou falar, tido como meu espanhol, né, o portunhol, português misturado com espanhol, eu vou ser compreendida da forma que devo ser lá no país de origem hispanohablante. No Peru, o Peru é mais um país que conta com um idioma indígena oficial. Além do espanhol, os peruanos falam a língua aimará. Se vocês observarem a história desses países, ainda são países que têm uma comunidade indígena predominante. Então, por isso, o idioma deles geralmente é oficial. Porto Rico. A ilha não é oficialmente um país, mas um território não incorporado dos Estados Unidos. Por isso, além do espanhol, Puerto Rico, ou Porto Rico em português, tem também o inglês como idioma. República Dominicana só possui o espanhol. O Saara Ocidental tem o espanhol e o árabe, né? O próprio nome do país já nos remete, né, à Arábia, né? Saara Ocidental. Uruguai só possui o espanhol e a Venezuela, embora tenha diversos idiomas falados no país, a Venezuela tem o espanhol como oficial. Ao redor do mundo, o que falar do espanhol? Porque nós temos, vocês observaram, a América inteira, América Central, América do Norte, América do Sul, ela tem praticamente que só o Brasil que fala a língua portuguesa e os Estados Unidos e a Guiana inglesa que falam o inglês. Os outros países todos, eles, na sua maioria, são hispanohablantes ou têm uma língua oficial da mesma linhagem. Além dos países citados acima, a língua também é comumente falada por cidadãos em nações que, mesmo que não tenham espanhol como idioma oficial, possuem alguma proximidade com países que falam a língua. Então, quando nós vamos lá para o outro lado do mapa mundi, nós temos a Espanha, que tem, além das que nós já falamos, né, o espanhol como língua oficial, além do catalão, do basco, né? Então, os países ali próximos, eu tenho um país na África, tá, que fala o espanhol, e os países que são próximos da Espanha, mesmo que o espanhol não seja a sua língua oficial, eles têm conhecimento, têm umas noções. Como nós, aqui no Brasil, por morarmos próximo dos países que falam espanhol, temos algumas noções sem mesmo ter estudado a língua.
Uma parcela da população dos Estados Unidos, por exemplo, é composta por naturais ou descendentes de mexicanos, o que leva o espanhol a ser parte da cultura em alguns dos principais estados do país. E aí eu tenho a Califórnia, a Flórida e o Texas, tá? São 3 países dentro dos Estados Unidos em que se conhece e se fala também o espanhol. Não é a língua oficial? Não, mas se tem conhecimento. Embora estejam em continentes diferentes, a Espanha fica muito próxima do Marrocos. E quem acompanha a sessão da tarde, a novela da tarde, né, do Vale a Pena Ver de Novo, deve ter visto aí repetindo o clone. Tá? Então, no Marrocos também se tem conhecimento e o país europeu já influenciou politicamente na nação no norte da África, então, além do Marrocos. Por isso, não se surpreenda se encontrar marroquinos que falam espanhol fluentemente. No campo dos negócios, o inglês e o espanhol e o mandarim, né, são os idiomas mais falados, porque a língua faz essa ligação entre as nações para que se façam compreender. Então, sempre há essa comunicação desses 2 idiomas, o inglês e o espanhol, no mundo todo, no mundo dos negócios. No Brasil, como é que funciona o espanhol no Brasil? Aí a gente vai entrar na onda do portunhol, né? No Brasil, as fronteiras com diversos países sul-americanos e a grande quantidade de imigrantes falantes de espanhol torna o idioma um dos principais no país. E depois do inglês, um dos mais buscados por quem pretende aprender uma nova língua é o espanhol. E aí eu volto lá naquele comentário que eu fiz antes, que nesse período de pandemia nós ficamos mais em casa, nós ficamos mais na TV. Quem teve a oportunidade de entrar numa TV a cabo, entrou. Quem tem a oportunidade de estar no YouTube buscando séries e buscando novelas espanholas, né? Ou novelas turcas, que também está muito na moda, ou séries americanas, né? Então, acaba se familiarizando mais e conhecendo mais um novo idioma. E é uma dica até, sabe? Porque você, hoje, com o advento da internet, você tem condições de, sem se matricular num curso de idiomas, aprender um novo idioma. Tá? Existem cursos gratuitos na internet de vários idiomas, existem youtubers, né? TikTokers, está muito na moda agora, TikTokers em espanhol, falando espanhol, contando causos, né, em espanhol, em inglês, ensinando como falar algumas palavras em inglês, dando dicas. E é bem interessante, principalmente para quem quer aprender uma língua e para quem vai fazer uma universidade, quem vai prestar um vestibular, quem vai fazer um Enem. O que a gente fala sempre para vocês? As provas de espanhol no Enem são interpretação textual. Então, quanto mais você tiver conhecimento, ouvir, assistir vídeos, ouvir músicas, assistir filmes, séries, novelas, no idioma que você escolheu para fazer a prova, mais você aumenta o seu vocabulário. E como tem a legenda, fica fácil para você traduzir. Agora, uma dica é: assista série sem legenda, ouça apenas no idioma. Você assimila muito mais, aprende muito mais, principalmente a pronúncia. Muitos brasileiros se arriscam no portunhol, lembra que eu falei esse termo para vocês? Para quebrar o gelo quando forem conversar com argentinos, uruguaios, chilenos, venezuelanos, tá? Bolivianos e espanhóis, por exemplo. Mas o idioma é cada vez mais importante para o brasileiro por causa de todas as relações econômicas com países vizinhos e com a Espanha. Nós encontramos muito comum, comumente encontramos na rua bolivianos, atualmente aqui em São Luís, bolivianos, venezuelanos, colombianos, tá? Pedintes,
nas paradas ou nos terminais, e eles falam o idioma deles, tá? Então, é cada vez mais comum o idioma no nosso país. Então, é bom que a gente aprenda. Por hoje é só, galera. Hasta luego!